Os irmãos conhecem a história, as irmãs aqui pegaram a visão, né? Cantaram o hino dos presentes, da formalha, né? Presente não, da formalha. Glória a Deus. Nós observamos que no capítulo 2, do sonho que o rei Nabucodonosor teve, conforme a explicação que Daniel fez a interpretação, a revelação do sonho e a interpretação, e Daniel ele disse ao rei Nabucodonosor que ele era a cabeça de ouro. E isso espantou o rei Nabucodonosor com a precisão da revelação de Deus. O profeta diz ao rei: mas há um Deus do céu, qual revela os segredos. Então, o irmão Jason ali, está no cantinho, né? Não lhe vejo. Irmãos, mas como Nabucodonosor foi um grande rei, um grande conquistador, acostumado às conquistas, às vitórias, subjugar reis e exércitos, isso fez dele um megalomaníaco. O que é isso? É alguém que tem uma mania de grandeza. No capítulo 3, segundo os historiadores, haviam se passado do capítulo 2 ao capítulo 3 aproximadamente 20 anos. Muita coisa acontece em 20 anos, né, irmãos? Exatamente, o rei deve ter esquecido o impacto que da revelação do capítulo 2, e nessa época ele fez uma coisa interessante, irmãos. Como a Bíblia ela é perfeita, ela é atual. Ele manda fazer uma imagem toda de ouro, 3 metros de base, diz o texto, e 30 metros de altura. 30 metros é muita coisa. Toda de ouro. A Bíblia, não entra em detalhes, diz que a estátua era toda de ouro. Nós não podemos dizer se era ouro maciço, porque é muito ouro para fazer uma estátua de 3 metros de largura por 30 metros de altura. Mas aqui nós encontramos, irmãos, um fato muito interessante. É que o rei, ele manda chamar todos os oficiais do seu reino, isso de todo o seu império. Mas o que ele chama não são os plebeus, não são os pobres, ele chama a elite. Ele chama os governadores, os prefeitos, os caldeus, todos aqueles que tinham funções em todo o seu império. A Bíblia aqui não fala o nome de Daniel. Isso é um detalhe que pouca gente nota, né? Alguns arriscam dizer que Daniel ele estava em uma viagem diplomática, porque ele era um dos príncipes, ele era um dos diplomatas de Babilônia, né? Mas se a Bíblia silencia, irmãos, a gente também fica silenciado, a gente se cala, não é? Nós não sabemos, nós não podemos dizer aquilo que a Bíblia não diz. O fato é que esses 3 homens que aparecem aqui, Sadraque, Mesaque e Abednego, os nomes caldeus, eles também estavam no palácio. Eles, no capítulo 2, junto com Daniel, eles foram promovidos. E a Bíblia nos diz, irmãos, que esse homem, além de inauguração dessa estátua de ouro, a gente não sabe se era uma estátua do padroeiro da Babilônia, Marduk, que era o deus Marduk, ou se era uma estátua dele mesmo, do rei, uma imagem dele. Outra coisa que a Bíblia não entra em detalhes. Mas que ele fez essa inauguração, ele promoveu um culto. Todos deviam estar ali para adorar aquela imagem. E ele usou, irmão, de estratégia que hoje
é muito utilizada. Ele utilizou a música. Às vezes tem coisa na Bíblia que passa desapercebido. Mas naquela época, os reis, eles já faziam uso da música na oração. E observe que com a semelhança desse culto aqui, vocês vão observar um detalhe muito importante. Com a inauguração dessa imagem, agora, e a exigência de adorar, e a ameaça, porque a ameaça aqui é a tônica, né? É a palavra mais forte. Quem não adorasse, quem não se prostrasse diante da imagem, ao som da música, são citados aqui 6 instrumentos. Glória a Deus. 60 metros de altura. Primeiro número 6. Né? 60 côvados, melhor dizendo. Primeiro número 6. 6 côvados a base, segundo número 6. 6 instrumentos, terceiro número 6. É coincidência? Será que é coincidência? 666? Veja a semelhança. E seria que todo aquele que adorasse a imagem do rei, que não se prostrasse, deveria ser lançado. A fornalha já estava pronta. Já. Foi algo proposital, já estava pronta, porque quem não obedecesse, não só ia perder o seu cargo, a sua função, glória a Deus, mas também ia ser lançado na fornalha de fogo ardente. Louvado seja Deus. Essa é a inauguração da imagem. No Apocalipse, nós vamos ver um fato interessante, depois a gente vai estudar o livro do Apocalipse. O que acontece no Apocalipse é que, quando o anticristo, ele foi inaugurar a imagem que ele vai mandar fazer o falso profeta, ele vai exigir que se adore a imagem dele durante a grande tribulação. E quem não adorar, vai morrer. Quem não receber o número da besta e não adorar a sua imagem, vai estar debaixo de ameaça. Quem está entendendo essa palavra também? Glória a Deus. Então, observe um ponto de semelhança. No Antigo Testamento, no livro de Daniel, capítulo 3, a ameaça, a inauguração, a adoração e a música. Porque a música entra aí, irmão, como um efeito psicológico na mente das pessoas. Você sabe que hoje em dia é impossível. Você liga a televisão, o canal, a TV aberta, na internet, tem uma propaganda, tem que ter música. É assim, vai fazer uma propaganda comercial de qualquer coisa, tem que ter música. Louvado seja Deus. Nada hoje faz. Por quê? Porque a música, ela entra aí sutilmente. Existe uma frequência que hoje é utilizada muito na música para provocar o subconsciente das pessoas quando se quer vender uma ideia, quando se quer vender um produto. Sabiam disso? Observe que detalhe interessante aqui. A Bíblia diz, irmãos, quem foi que criou a música, meus irmãos? Quem sabe dizer aqui? Quem criou a música? Deus, irmãos. Glória a Deus. Não tem que ter dúvida não foi Deus que criou tudo. O diabo não criou nada. O diabo não cria nada, irmãos. Ele só imita. Ele é o símil imitatio Dei, como diz Agostinho. O diabo é o símil imitatio Dei, o macaco imitador de Deus. Ele não cria nada. 666 é o número que vai ser usado pelo anticristo para controlar todo mundo durante a grande tribulação. Porque o diabo, irmãos, o número do homem é 6. O homem foi criado no 6º dia, não é isso? Louvado seja Deus. O diabo tenta uma vez 6, segunda vez 6, terceira vez 6, porque ele nunca vai chegar no 7, que é Deus. 7 é o número de Deus.
aqui, irmãos, 3 servos de Deus da Babilônia, que faziam parte também dessa pleiade de liderança, de oficiais que estavam a serviço do rei de Babilônia. Glória a Deus. E a ordem foi dada, a ameaça estava, o campo de cura. Nós não sabemos dizer detalhadamente como era, mas havia muita gente ali. Pessoas de todas as províncias que estavam dominadas pela Babilônia. Louvado seja Deus. Imagine assim na sua mente aquela multidão de pessoas, mais de 6.000 pessoas. Pode imaginar. Glória a Deus. E todos de pé diante da estátua do rei. Louvado seja Deus. E aí, irmãos, glória a Deus, vem um desafio. Glória a Jesus. Porque a adoração, o poder de Babilônia, o poder de Nabucodonosor, vai esbarrar na fidelidade desses 3 homens. Louvado seja Deus. Existem 2 coisas, coloque isso, anota aí se possível. Anota aí se possível. 2 coisas. Existe preço e existe valor. Diga, existe preço e existe valor. Preço se negocia, valor não se negocia. Louvado seja Deus. Pode botar isso na sua Bíblia aí, no seu caderno. Glória a Deus. Preço pode se negociar. Quando Abraão e Ló se separam, glória a Deus, ali teve um preço. Abraão conhecia aquilo, não foi fácil para Abraão, ele abriu mão. E quando ele dá a Ló a prioridade, olha irmãos, veja que coisa, viu? Quando ele dá a Ló a prioridade de escolhe, pois, se fores à direita, eu vou para a esquerda. Ele estava abrindo mão do seu direito de patriarca, de líder da família, de provedor da família. Ele poderia ter arrogado para si essa prioridade, porque ele era o chefe do clã, o chefe da família. Mas olha que coisa, Abraão não abriu mão desse direito. Isso é um preço que pode ser negociado. Glória a Deus. Mas, amados irmãos, valor é uma coisa que não se negocia. Quando o diabo, glória a Deus, vai tentar a Jesus, olha, está aqui esse mundo todo, tesouro, os reinos de todo mundo. Se tu me prostrares, será tudo teu. Bestalhado. É um bestão, né? Vai oferecer a Deus o que já é de Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Mas aí, irmãos, ele estava investindo na natureza humana de Jesus. Glória a Deus. E o que nós vemos aqui, meus irmãos, é que Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Afasta de mim, Satanás, porque está escrito: só o Senhor teu Deus adorará, e só a Ele prestarás culto. Jesus negociou. Jesus ele não guarda. Não, ele não baixou a guarda. Louvado seja Deus. E é o que nós vemos aqui na vida desses 3 servos de Deus. Glória a Deus. Porque a fé desses homens agora está sendo provada, irmãos. A consagração da estátua, versículo 4 e 5. Louvado seja Deus, nós vamos ler. Quem teria a ousadia, a petulância de desafiar essa ordem? Com essa atitude, glória a Deus, o rei que nunca perdeu batalha, ele agora esbarra diante da fidelidade desses 2 servos de Deus. Coloque o versículo 7, por favor, em nome de Jesus. Todos comigo, 1, 2, 3. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, do pífaro, da harpa, da samuca, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram
Diga comigo, se prostraram. Se prostraram. Olha, irmãos, é pressão. É pressão, meus irmãos. Glória a Deus. Tem um adágio que diz assim: a sociedade é um monstro. Porque, irmãos, nós vivemos um sistema que, se você não for com a maioria, você é o quê? Você é excluído, descartável. Glória a Jesus. E ser cristão não é só hoje, não, irmão. Em qualquer época, em qualquer lugar. Ser cristão é ir contra a multidão. É nadar contra a correnteza. Quem já nadou contra a correnteza aqui? Quem já teve essa experiência? Você cansa. Cansa. Ore a Deus para nunca pegar uma corrente de retorno. Porque até os nadadores profissionais, se eles não tiverem, depende do lugar. Tem lugar que é horrível. A corrente de retorno, você tem que ir na direção lateral, Eu não estou dizendo assim porque eu já ouvi gente experiente falar. Você não tem que ir contra a areia, para a praia, nem para dentro. Você tem que nadar na lateral. Louvado seja Deus. A favor dela. Olha, irmãos amados, quando a gente diz assim, se você não pode ir contra o seu amigo, quem se adapta diz, então se junte a ele. Irmãos, você não vai se juntar contra o inimigo da sua alma, de forma alguma. Mas a Bíblia diz que Paulo uma vez se fez de morto em Damasco. Apedrejaram Paulo, ele fingiu-se de morto. E nesse momento, meus irmãos, Paulo escapou. Seus inimigos. Eu conheço uma pessoa na minha família, que ele se fingiu de morto, mas só por Deus. Então, amados irmãos, às vezes, e Davi, a gente lê de Davi. Davi, quando fugiu, ele estava na sua terra, mas sempre perseguiu. A Bíblia diz: de caverna em caverna, de montanha em montanha, Saul caçando Davi. E Davi pensou-se, de certa forma, alguém disse que Davi que faltou fé, mas ninguém queria estar na pele de Davi. Sem ter sossego, sem ter onde parar, Todo mundo é a favor do rei para prender Davi. E Davi foi para a terra dos filisteus. E quando chegou lá, a Bíblia diz que Davi se fingiu de doido, espumando assim pelo canto da barba. Aí o homem lá, o rei, disse: falta-me doidos. E agora trouxeram esse doido para cá. Glória a Jesus. Mas foi a sorte de Davi. Tem hora, irmãos, que a gente às vezes tem que se fazer de morto, de cego, glória a Jesus, para sobreviver. Louvado seja Deus. Então nós vemos aqui, irmãos, que a sociedade é um monstro, a pressão. Louvado seja Deus. A moda é cruel e coercitiva. Glória a Jesus. Poucos têm coragem de ir contra a maioria. Olha que coisa interessante, irmãos. Crente não anda na moda. Pastor, o senhor é muito cafona, o senhor é retrógrado. Não, irmão. Você não é obrigado a andar com a maioria, não. Glória a Jesus. Porque a Bíblia diz que o crente anda em espírito. O crente não anda na moda, ele anda em espírito. Digo, porém, andai na moda. É assim que diz o versículo lá de Gálatas. Gálatas 5,16. Bota na tela aí, meu irmão. Glória a Jesus. Olha o que diz aqui o apóstolo Paulo. Isso aqui, irmãos, vale para todas as épocas. Comigo todos, 1, 2, 3. Digo, porém, andai na moda. É assim. Andai na moda, é assim. Andai em espírito. Pronto. Isso aí basta. E Paulo diz que aquele que vive em espírito, aquele que anda no amor, ele já cumpriu a lei. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui esses 3 servos de Deus que não negociaram o seu valor.
Glória a Deus. Versículo 8 agora, capítulo 2, capítulo 3, versículo 8. Veja que pressão, irmãos. Louvado seja Deus. Versículo 8, todos. Ora, no meio instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Continue, o 9. E falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Irmãos, a ideia aqui é o seguinte: os caldeus, lembram dos caldeus do capítulo 2? Vocês lembram dos caldeus? Vocês lembram que esses caldeus, eles estavam ameaçados de morrer porque não revelaram o sonho, nem interpretaram o sonho do rei? O que foi que aconteceu? Por que eles não morreram? Porque a Bíblia diz que Daniel e seus amigos oraram e Deus deu uma revelação. E Daniel ainda diz: rei, ninguém precisa morrer, porque há um Deus no céu que revela os segredos. Mas, irmão, depois de 20 anos, glória a Deus, esses caldeus se esqueceram e foram entregar os servos de Deus de bandeja. Ok, tu não colocasse uma ordem que quem não se prostrasse ao som da música, né? Tem uns judeus aí, glória a Deus, que não fazem caso. Olha, irmãos, acusaram, a Bíblia diz no versículo 8: acusaram os judeus. Tu fizeste o decreto, versículo 10, pelo qual todo que ouvisse o som da música, versículo 11, que não se prostrasse e adorasse, seria lançado aonde? Dentro da fornalha. Versículo 12: há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia. Glória a Deus. Não fazem caso dos teus deuses e nem a estátua de ouro que levantaste. Irmãos amados, o problema, olhe para cá, o problema aqui, irmão, não era a religião de Sadraque, Mesaque e Abednego. O problema aqui, meus irmãos, era o cargo deles. Olha para quem está do seu lado e diga assim: tem gente de olho no teu cargo. Glória a Jesus. Você, olha, irmãos, glória a Deus. Você não é nada, não tem cargo, ninguém nem sai, nem se preocupa com você. André, tem cargo, pronto. Jefinho. Glória, é Jefinho, ninguém nem dá valor para você. Agora recebe cargo. Louvado seja Deus. Aleluia. Tem gente de olho no teu cargo. Louvado seja Deus. Ô irmão, olha, aqui para nós. Mas ciúme de homem é pior que ciúme de mulher. Ciúme de homem com outro homem é uma coisa horrorosa. É, irmão, é triste, né? Eu digo isso, irmão, porque olha, eu já estou. Até quando eu era presbítero, eu era feliz. Depois que eu passei a ser ministro do Evangelho, aí eu conheci o que é ministério. Meu irmão, eu estava fora um pouco seco. Mas quem tem chamada de Deus, quem foi chamado por Deus, quem não foi chamado pelo homem, suporta o processo, a caminhada. Olha, irmão, não queira isso aqui não, viu? Vou dizer para vocês, não queira isso aqui não. Tem gente aí, né, que tem pistolão, que atula um, atula outro, conheço um bocado, né, que faz pressão para chegar lá. Depois que chega, né, que assume, que vê como a coisa é, aí fica assustado, espantado. Meus irmãos, a Bíblia diz, tanto é, irmãos, que o problema desses homens era com o cargo, que além deles citarem, né, glória a Deus, eles citarem
o cargo, né? Tu, rei, colocaste, constituíste esses homens sobre negócios da província da Babilônia. Louvado seja Deus. Que quando eles foram lançados na fornalha de fogo ardente, a Bíblia faz questão de dizer, olha, que lançaram, esses 3 servos de Deus, versículo 21, aqueles homens foram amarrados com as suas capas, diga comigo, as capas, os calções, os chapéus e as vestes. Por quê? Não há necessidade de dizer aqui, porque, irmãos, essas eram roupas de gala, eram as roupas que identificavam o cargo desses homens. Glória a Jesus. O problema não era que eles eram judeus, o problema era a posição deles, que incomodava. Glória a Deus, aleluia. Meus amados e queridos irmãos, glória a Jesus. Irmãos, nós temos que olhar para Jesus, temos que pedir muita graça na nossa vida, irmãos, para suportar, glória a Deus, todo esse processo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 16 a 18, vamos ler. Louvado seja Deus. Bota aí, 16 a 18, na tela, todos. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de sobre este negócio. Esse o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem pode livrar. Ele nos livrará do fogo de fogo ardente e a tua mão, ó rei. E se não ficar sabendo, ó rei, que não serviremos ao teu Deus, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Irmãos, olha que coisa interessante, irmãos. A resposta desses homens, veja que exemplo de fé. Glória a Deus. Quando o rei recebe a notícia, o rei fica furioso. Eu acho interessante isso aqui, irmão. Glória a Deus. Porque veja que coisa, quem é que para ficar furioso? Quem é que devia ficar nervoso aqui? Era o rei ou eram os 3 jovens que estavam ameaçados com ele? Eram os 3. Mas eles estão tranquilos. Aleluia. Glória a Jesus. Não precisa tomar Rivotril. Não precisa tomar aquele calmante, como é que chama? Maracujina. Não, meu irmão, glória a Deus. É descansar. Aleluia. Na providência do Eterno. Olha que coisa tremenda. Glória a Deus. Quando a Bíblia diz que o rei, com ira e furor, manda chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e esses foram colocados diante do rei, e o rei disse: é de propósito, que vocês não querem servir meus deuses, nem adorar a estátua que eu levantei. Agora, se vocês estão prontos para ouvir o som da música, glória a Deus, de prostrar e adorar a estátua, é bom para vocês, mas se não, glória a Deus. Irmãos, aí eu lembrei do pregador, glória a Jesus. Até aqui Deus estava sentado, e Deus manda chamar o anjo: prepara aí, porque vai vir 3 agora, vai subir 3 agora, porque vão morrer, glória a Jesus. Os anjos já estavam preparados, Deus dá ordem para mandar buscar os 3 espíritos, porque vai morrer, vai jogar na fornalha, glória a Deus. Aí ele diz assim: mas se não adorar, diz, serem lançados na mesma hora dentro do fogo ardente. Aleluia. 2 pontos. Agora o rei diz assim: e quem é o Deus que vos poderá livrar dos meus mãos? Aí Deus diz assim: os anjos, recua, agora eu sou eu que vou levantar.
Aí Deus se levanta e desce. Oh, glória a Jesus, aleluia. Agora é comigo. Glória seja dada. Enquanto estava ameaçando, mas quando ele disse quem é o Deus, agora ele vai conhecer. Glória a Jesus, aleluia. Meus amados irmãos, glória a Deus, o Senhor se levanta do seu trono. Glória a Jesus. Irmãos, o que eu acho interessante aqui, aleluia, é que o rei manda aquecer a fornalha quantas vezes? 6 vezes. Por que não mandou aquecer 6 vezes? Não era tudo 6? Mas quando ele disse manda aquecer 7 vezes, ele estava dando a senha para o Senhor entrar na fornalha, sabia? Glória a Jesus. Aleluia. Quando ele disse aquece 7 vezes, já diz é comigo mesmo, louvado seja Deus. Aí o Senhor Jesus Cristo entra com os 3 jovens na fornalha. Mas ouça o que esse jovem responde antes de ser lançado na fornalha. Ele disseram assim: ó rei, glória a Deus, aleluia, glória ao nome de Jesus. Não necessitamos de responder sobre este negócio. Aleluia. O nosso Deus é que nos pode livrar, se Ele quiser. Aleluia. Se Ele não nos livrar, o rei, mesmo assim, não serviremos os teus deuses, nem adoraremos a estátua. Aleluia. Olha, irmãos, aí no verso 19 diz que o rei, já virado, se encheu de mais furor, glória a Deus, e mandou aquecer 7 vezes mais. Uma fornalha já estava quente. Pega aí o fole aí e tome fole lá na fornalha para aumentar o fogo, né? Glória, não sei se os irmãos aqui lembram do fole, né? Do fogo, né? Você não tinha nascido ainda, verdade. Olha, irmão, antigamente aqueles fornos tinham fole, que é um negócio grande, né? Que aperta assim, aí joga ar de fora para dentro. Louvado seja Deus. Aí entrando o ar, irmãos, o fogo aumenta. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, toda glória seja dada a Deus, nosso Pai. Aleluia. Porque o nosso Deus, irmãos, é o que vai em nossa frente. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que eles foram amarrados numa fornalha superaquecida. Glória ao nome de Jesus. Versículo 28 a 30, para a gente concluir. Vamos lá todos, em nome de Jesus. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos, para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Coloque de pé, por favor, em nome de Jesus. Irmãos, tem crente que foge da prova. Eu conheci algumas pessoas que não queriam cargo na igreja. Pessoas que falavam bem, cantavam bem, não perdiam oração, não perdiam evangelização, mas quando falavam assim para pessoas que o cargo era chamado, essa pessoa corria. Glória a Jesus. Você sabe o que você está fazendo? Você está perdendo a oportunidade de crescer. Deus não chama os capacitados. Deus nunca vai chamar os capacitados. Deus vai chamar os disponíveis. Quem se apresenta, quem vem, quem está aqui. Não adianta, irmão. Tem tanta gente letrada na igreja,
gente culta, gente de posses. Mas quando Deus procura, a pessoa não está. Alguns anos atrás, eu participei de um estudo com um missionário. Ele disse uma coisa muito interessante. Isso é verdade. O Espírito Santo, ele passeia na igreja. Um culto como esse, ou como de domingo, quer dizer que culto, ele passeia na igreja. E quando ele chega no seu lugar, está vazio. O Espírito Santo fala com um, fala com o outro, move o coração de um, move o coração do outro. Mas aquela palavra que era para você achou de ficar em casa. Você achou de ir para não sei para onde, fazer outra coisa que não fosse cultuar a Deus. Glória a Jesus. Você sabe, irmãos, que os grandes homens que Deus levantou, essas pessoas, elas estavam disponíveis para Deus. Ninguém nasce pronto, não, irmãos. Ninguém nasce pronto. Só quem nasceu já grande foi Adão. E mesmo assim, na primeira prova, ele farrapou, pegou. Glória a Deus. Mas, irmãos, é muita tentação. Irmãos, a Bíblia diz que ser tentado não é pecar. Pecar é ceder à tentação. E eu disse aqui outro dia, glória a Deus, que quanto mais você resiste à tentação, mais forte você fica contra ela. Agora, se você ceder à tentação, você vai ficar fraco contra ela. Glória a Deus. Um dia, D.L. Moody era um sapateiro na cidade de Chicago. E ele estava lá no último banco lá da igreja. E um dia de domingo, o pastor daquela igreja, o pastor dele, disse uma palavra. Glória a Deus. O mundo ainda não viu o que Deus pode fazer através de um homem e de uma mulher que se entrega completamente nas mãos dele. Irmãos, aquela palavra foi como uma flecha, um raio que entrou dentro do coração de Moody. Glória a Deus. E ele disse: o que é que esse pastor está dizendo? Não é Deus que está falando na boca dele. Glória a Deus. Aí o pastor repetiu a frase. Naquele dia, Moody, que era um crente que apenas via, um crente normal, né? Que vinha nos cultos, mas não participava, não se preocupava em ganhar almas, de evangelizar, de oração. Naquele dia, o mundo foi transformado por uma palavra. Ele conta isso na biografia dele. E você sabe quem foi D.L. Moody? Dwight Lyman Moody foi o maior ganhador de almas do século XIX. Glória a Deus. Foi um homem que Deus levantou para ganhar almas para o reino de Deus. Glória a Jesus. E Deus quer que cada um de nós, irmãos, estejamos preparados para as fornalhas da vida. Glória seja dada no nome de Jesus. Porque as fornalhas, irmãos, são campos de batalhas. Glória a Deus. É a pressão do trabalho, é a pressão da obra. A Babilônia quer mudar o seu nome, quer mudar a sua identidade. Louvado seja Deus. Pode até mudar o seu nome, mas não vai mudar o seu coração. Glória ao nome de Jesus. A Babilônia, irmãos, são circunstâncias que nós atravessamos, mas Jesus disse: o mundo passa e as suas tribulações, mas quem está em Cristo vence. Quem está em Cristo vence. As fornalhas também são alvos de observação. Alguém está lhe vendo. Glória a Deus. A multidão, a pressão da multidão do mundo é que você se curve, que você se prostre, que você baixe a cabeça. Mas nesta noite o Senhor está dizendo: aleluia, aleluia, não negocie o seu valor, não se renda, não se entregue, aleluia, porque, irmão, Deus vai contigo, irmãos, até o fim. Louvado seja Deus. Isaías capítulo 43, coloca aí, versículo de número 2, por favor.
Louvado seja Deus. Você vai ler essa palavra. 1, 2, 3. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Meu Deus, isso é muito forte, irmão. Glória a Jesus. Deus entra contigo na água e no fogo. Aleluia. Ele está dizendo: eu estou contigo e não abro, eu estou com você. Aleluia. Louvado seja Deus. Não abra mão dos seus valores. Lá na faculdade, eu disse outro dia aqui, a maioria dos muçulmanos, dos filhos dos muçulmanos, vão estudar fora do país, a Europa, Estados Unidos. Entram muçulmanos e saem mais muçulmanos ainda. A maioria dos crentes, dos jovens, adolescentes que vão para as faculdades, entra crente e sai desviado. Cada coisa horrorosa. Ateu, blasfemando de Deus. Glória a Jesus. O que é isso, irmão? É falta de convicção. Mas Deus está colocando diante de nós, irmãos, a certeza de que Ele nos prova. Irmãos, glória a Deus, às vezes na escola, na faculdade, no trabalho, glória a Deus, e as pessoas ficam ignorando porque você não se enturma com elas. Você não vai deixar de falar com as pessoas, igual a mundo. Glória a Deus. Agora, irmão, você se calar, você não falar da sua fé, sabe uma coisa, irmão? Vão te combater, vão se levantar contra você sem nem você precisar dizer que é crente, e já vão ver em você a luz de Cristo na sua vida. Aleluia. Mas você não pode baixar sua cabeça, você não pode se curvar, se prostrar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Permanece fiel. A Babilônia vai esbarrar na fidelidade dos servos de Deus. Quem diz amém nessa palavra? Glória a Deus. Nós vamos orar. Convidamos aqui o Diácono Cícero, em nome de Jesus, faça esta oração final e nós vamos, após a bênção apostólica. Sim, um aviso. As irmãs de Jogral, mesmo quer falar comigo. E as irmãs da assistência social também ela quer falar com vocês. Pode orar. Mais uma vez, todos os irmãos com o Pai do Senhor. Oremos. Deus eterno, justo e santo, muito obrigado mais uma vez por ti, Senhor, pela tua carta, te louvando, te adorando, graças do nome. O Senhor vai abençoando cada um, Senhor Deus, que se encontra aqui, dispensa para cá, sem salvo, Senhor, em nome de Jesus. Vai abençoando também aqueles que não puderem estar aqui, Senhor, que seja provada, em nome de Jesus. Amém. Olha, irmãos, eu vou repetir. Esses estudos que nós estamos dando, nós vamos sortear uma Bíblia de estudo na A. É uma Bíblia nova, uma versão muito boa. Eu tenho essa Bíblia. Eu pensei em comprar a nova Pentecostal. Mas, como eu tenho também Pentecostal de estudo, eu achei melhor comprar essa, né? Que é uma Bíblia muito boa. Para sortear o último, quando terminarmos o estudo, decidimos fazer uma avaliação aqui. Escrita, nós vamos tirar cópia da prova. Não se preocupe não, aqui não vai ter pergunta de outro mundo não. Dentro desse livro aqui mesmo, que nós estamos estudando. Inclusive eu estou colocando umas perguntas dedutivas, para vocês irem estudando. E também tem esses vídeos que ele está mandando gravar aqui, exatamente porque quem não veio pode assistir. A gente está colocando nas redes sociais da igreja para você assistir. Tem gente que estuda, de noite, tem gente que trabalha, mas pode participar também dessa avaliação final. Amém? Quem entendeu, diga amém. Amém. Domingo estaremos aqui na escola bíblica pela manhã, com a ajuda de Deus, e domingo à noite também será o culto dos senhores, lembrando que amanhã à noite também será o culto das crianças. Amanhã.
Sim, domingo à tarde é o evangelismo, que hora? O evangelismo, domingo à tarde, 2h30, aqui. Os irmãos vão sair para evangelizar de casa em casa. E segunda-feira, não, quarta-feira, né? Quarta-feira nós temos um culto. Vai ser na casa de quem? Quem é que vai ter o culto quarta-feira? Quarta-feira não vai ter ensaio das senhoras. A gente resolveu aquilo, foi? Cada dia aqui vai suspender o ensaio. Segunda-feira foi aqui na casa da irmã Ivana, né? A próxima quarta-feira, a consideração, quem quer na sua casa? Irmã Deta. Pronto, nessa outra rua, né? Pronto, vamos lá, tocar fogo na seara dos seus tios. Amém? Mais algum aviso? Glória a Deus. A graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja por todos. Diga amém, meus irmãos. A vitória é nossa.